Cristo. Nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor que se encontra aqui no Salmo de número 29, que diz o seguinte, a partir do versículo 1: Honrem o Senhor, seres celestiais, honrem o Senhor por sua glória e força, honrem o Senhor pela glória de seu nome, adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja sobre o imenso mar. O Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. O Senhor comanda as águas da inundação. O Senhor governa como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor os abençoa com paz. Em Hebreus capítulo 12, versículo 25 também diz: tenham cuidado para que não se recusem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou, naquela ocasião sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. E é sobre ouvir a voz de Deus que eu quero compartilhar com você hoje. Nós precisamos aprender a ouvir essa voz que estremece todas as coisas, essa voz tão desejada, essa voz que dá direcionamento, essa voz que vem e que abala toda a terra. Quando Deus falou pela primeira vez ao povo de Israel no deserto, a terra tremeu, mas agora Deus iria tremer não só a terra, mas também o céu com a sua palavra poderosa, que é o próprio Senhor Jesus. Isso significa que tudo será abalado e removido, para que permaneça apenas as coisas inabaláveis. Quando a voz de Deus ela ecoa nas nossas vidas através da palavra, porque a palavra de Deus ela permanece para sempre no céu. A palavra do Senhor é fiel, verdadeira, é Jesus manifestado. O coração de Deus foi revelado através das Escrituras. Então nós podemos conhecer o nosso Senhor, nós podemos conhecer Deus olhando para a sua palavra e principalmente olhando para Jesus Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus. Há muito tempo eu tenho feito um convite para você ler os evangelhos, ler Mateus, Marcos, Lucas, João, o inicinho ali de Atos dos Apóstolos, que fala da ascensão, quando Jesus subiu aos céus, para que você possa compreender o que Jesus fez, o que Jesus manifestou, porque tudo que Jesus foi a expressão exata, sem tirar nem pôr, completa do que Deus é. Jesus é a imagem do Pai. Por isso, quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para o Pai. Por isso que o Evangelho é Jesus Cristo. Então nós precisamos compreender todas as vezes que Deus liberou a sua voz na terra, todas as vezes que Deus falou, a voz de Deus, a palavra de Deus, aquilo que o céu liberou sobre a terra, deu início ao propósito pelo qual Deus determinou a sua palavra. Em Isaías 55 fala isso. Assim será a palavra que sair da minha boca, disse o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas ela vai prosperar naquilo para que eu a designei. Quando a voz de Deus ela é liberada, ela cria coisas, ela estabelece coisas, ela abala coisas, ela remove o que precisa ser abalado. Aqui no Salmo 29, o salmista Davi, ele faz
uma declaração, uma menção profética, porque ele era um profeta, de como a voz de Deus é poderosa, como a voz de Deus ecoa sobre o mar, como a voz de Deus troveja, como a voz de Deus é poderosa, como a voz de Deus é majestosa, como a voz de Deus quebra os cedros. Cedro era uma árvore bem forte, mas a voz de Deus, ela quebra os cedros. A voz de Deus despedaça os cedros no Líbano, não importa o quão resistente seja a madeira. A voz de Deus, ela quebra, ela destroça tudo aquilo que for resistente. Tudo aquilo que pode ser abalado, será abalado pela voz de Deus. E quando nós lemos isso, nós precisamos compreender que a voz de Deus precisa ser ecoada nas nossas vidas, nós precisamos ouvir. Quando nós ouvimos na revelação do Apocalipse, Jesus falando com a igreja, com as 7 igrejas na Ásia Menor, a principal frase foi: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O principal convite de Jesus para aquelas igrejas era: ouçam. Vocês têm ouvidos? Ouçam. E a palavra de Deus, ela nos apresenta em vários momentos um convite para nós ouvirmos. Nós precisamos parar para ouvir. Precisa haver dentro de mim, de você, uma preocupação em ouvir a voz de Deus. Em ouvir Deus. Você já parou para pensar nisso? Para buscar essa voz de Deus para a sua vida? Houve momentos nas Escrituras que a voz de Deus encorajou. A voz de Deus encorajou Josué. Moisés tinha morrido, Josué estava ali pensando: e agora? O que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? O que vai acontecer com esse povo? Nós estamos todos aqui no deserto, e agora? Moisés era o guia, Moisés era o porta-voz de Deus para o povo. Deus aparece para ele e fala: Josué, meu servo Moisés morreu. Ele morreu. Então, agora, eu quero que você entenda uma coisa. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Pode ficar tranquilo. Não te espantes, não te apavores, não tenha medo. Seja tão somente forte e corajoso. Não fui eu que te mandei? Não sou eu que estou te mandando? Deus conhecia todos os temores de Josué. Deus conhecia realmente, porque não é fácil, gente, ser responsável por pessoas, estar na frente de pessoas, liderando pessoas. E Josué não estava com a congregação de 100, de 200 pessoas, de 1000 pessoas. Havia ali uma multidão de quase 3 milhões de pessoas. Era muita gente. E o desafio era liderar essas pessoas, fazer um exército forte ali, liderar esse exército para tomar posse de cidades habitadas. Eles tinham que fazer guerra. Então, Josué era um homem, ele temeu, mas a voz de Deus veio até ele e disse: não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Deus não estava falando para Josué procurar essa força dentro dele. Deus estava liberando uma palavra de coragem e de força. A nossa força e a nossa coragem vem do Senhor. É do Senhor que vem a nossa força. Então, quando nós olhamos para a palavra dizendo que a voz de Deus, ela vem e ela abalará, a voz de Deus removerá, a voz de Deus vai estremecer, a voz de Deus vai mexer nos desertos, a voz de Deus vai quebrar o que é inquebrável aos olhos humanos, a voz de Deus vai mexer com tudo. Quando essa voz de Deus vai mexer com tudo, ela mexe com tudo para que permaneça o que é inabalável. E isso diz respeito a nós, ao nosso interior, à nossa vida. Nós precisamos sim ouvir a voz de Deus para estremecer dentro de nós e remover tudo que precisa ser removido. A palavra de Deus precisa ser ecoada no nosso coração, para que permaneça apenas aquilo que é inabalável, mas aquilo que precisa ser removido da nossa vida. Que a voz de Deus possa ecoar para que isso seja dissipado, destruído, arrancado pela voz de Deus. A voz de Deus, quando ela é liberada sobre nós, sobre a terra, é para também determinar
destinos para determinar propósitos, para determinar trabalhos, para determinar processos. Quando Jesus saiu ali das águas no Jordão, o céu se abriu e todo mundo ouviu uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria, em quem me comprazo. E a partir daquele momento, Jesus começou um ministério poderoso de curas, de milagres, fazendo o inacreditável e o impossível. A partir do momento que a voz de Deus veio do céu e disse: é o meu filho amado, eu tenho grande alegria nele. Deus testemunhou de Jesus. Então nós precisamos ter esse desejo por ouvir a voz de Deus, que a voz de Deus possa ecoar na nossa alma, que a voz de Deus possa ecoar no profundo do nosso ser, que tudo aquilo que precisa ser removido em nós, que seja removido, que tudo aquilo que precisa ser arrancado de nós, possa ser arrancado, que nós possamos ser direcionados e guiados pela voz do Senhor, essa voz que ecoa. E quando ela ecoa em nós, ela estremece os desertos, ela abala todos os lugares, ela arranca o que precisa ser arrancado. Porque é o Senhor quem dá força para o seu povo. Então que possamos ouvir a voz de Deus, que possamos temer a voz de Deus. Temer significa respeitar, obedecer. Que possamos ouvir e obedecer, como disse o Senhor através da boca de Moisés em Deuteronômio: se hoje vocês quiserem e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Que nós possamos ouvir a voz de Deus, porque o convite de Deus é esse: ouçam a minha voz, não endureçam seu coração, como diz em Hebreus. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E Deus fala, Poliana, sim, Deus está falando, Deus fala o tempo todo. Só que muitas vezes nós nos fingimos de ignorantes, de surdos. Ouvimos a voz de Deus, mas não obedecemos ela. E o convite do Senhor é para ouvir e obedecer e permitir que essa voz abale tudo que precisa ser abalado em nós, para que permaneça apenas aquilo que é eterno e o que não pode ser abalado. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, Pai querido, Deus de amor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu oro para que a Tua voz, a Tua palavra possa ecoar nos nossos corações. Que possamos ouvir, Senhor, a Tua voz e valorizar